Fernando. Ele trabalhava numa fazenda e sofreu um acidente porque uma peça do trator onde ele trabalhava caiu na perna dele. Então, acredito eu que havia alguns amigos dele ali por perto, que ele chamou os amigos dele e os amigos dele colocaram ele numa caminhonete, né, uma carroceria lá, e transportaram ele para um hospital. Mas só que no meio do caminho, a SAMU, sabendo desse acidente, alguém que ele identificou, e foi ao encontro dele. O que aconteceu? Pegaram ele, colocaram na ambulância e levaram ao hospital. Só que o caso dele era muito grave. Então, quando ele chegou no hospital, o ortopedista já estava esperando ele. Por quê? Deixa eu ver aqui. Enquanto orientado até que os dois se encontraram. Uma enfermeira que concluiu a equipe médica falou que o Fernando estava consciente, mas no entanto com muita dor. Ele sofreu uma fratura exposta com laceração muscular e rompimento no tendão da perna esquerda a cerca de 10 centímetros acima do tornozelo, tendo o pé preso ao resto do corpo apenas pela pele, né? Ele foi encaminhado às pressas, como eu falei, para os centros cirúrgicos, e com a gravidade, né, dos ferimentos, a perna dele teve que ser amputada abaixo do joelho. Ninguém sabia, nem o próprio Fernando sabia como aquilo ali aconteceu mesmo com ele. E conforme a estatística do SAMU, são poucos acidentes ali naquela área. Um caso por mês, que beleza. A equipe da SAMU lembra que em alguns casos a empresa já conta com a equipe própria de resgate. Alguns casos são aquelas empresas que têm a equipe que faz esse tipo de serviço, mas nessa fazenda não havia esse tipo de serviço. Em outros casos, são os próprios colegas ou o empregador que se encaminha para o posto de saúde ou para o hospital, como aconteceu com o Fernando, que foram os amigos dele que o levaram, né, socorreram ele até o posto de saúde para que ele fosse atendido. Bem, até aí alguma pergunta? Alguma dúvida? Esclarecido o que aconteceu com o Fernando? Eu já tornou até meu amigo, tanto que eu li esse papel. Tá? Então, nós aqui abordamos abaixo a importância da biossegurança no trabalho. E existem algumas falhas quanto a isso. E que não são executadas corretamente. O que pode ser feito para a prevenção de acidentes no trabalho? E para preservar o bem-estar físico, psicológico dos funcionários e colaboradores de uma empresa. Quer dizer, isso, o resto, né, das IPIs, das MRs, os meus amigos e colegas falaram alguma coisa, alguma pergunta. Eu não tenho muito o que falar, porque, tipo assim, ele trabalhava numa fazenda, né, e esse dono dessa fazenda, propriamente dito, não se importou muito com os funcionários ali, né, quer dizer, ele pensou assim, o funcionário meu vai sofrer um acidente. Errado, acontece. Então, como lá nessa fazenda não é uma empresa que deveria ter um TST, um médico, etc., entendeu? Mas teria que ter certa vigilância do dono da fazenda, mas isso não ocorreu com ele. Então é diferente das empresas, né, que tem esse tipo de funcionário e tem esse tipo de equipe, né, que pode prestar esse tipo de serviço para ele. Mais alguma coisa? Bom, então vamos começar a falar. O grupo de segurança do trabalho não é composto por um componente, no caso técnico, mas sim por um engenheiro, por um médico e por uma enfermeira, que se preocupa com a integridade física dos trabalhadores de uma certa empresa.
E essa profissão se firma em cima de algumas NRs, que possibilitam a implementação de alguns programas preventivos para diminuir o presenteísmo, o absenteísmo e os riscos de acidentes do trabalho. Nesse caso, do jovem de 21 anos que perdeu a perna no acidente de trabalho, podemos observar algumas negligências da empresa. No caso que pode ser observado que ele não teve o socorro correto para preservar ao máximo da integridade física desse indivíduo. E no caso, que poderiam, e essas negligências da empresa poderiam ser evitadas com a implementação de algumas NRs, no caso a NR5, a NR6 e a NR7. Só por exemplo, assim, claro que tem mais NRs que poderiam ser implementadas. Como podemos observar, o trabalhador não teve o socorro correto e ele foi atingido por uma peça do instrumento de trabalho dele, que no caso seria uma peça do trator. E não teve a prevenção, não teve aquelas coisas periódicas, tipo a revisão periódica dos instrumentos de trabalho dele. E acabou que ele perdeu a perna, e talvez se tivesse uma equipe lá, isso não teria acontecido, ou se acontecesse, poderia ter menos gravidade. E como não teve essa equipe de segurança do trabalho lá, não foi possível ter as análises de risco que aquele trabalho poderia oferecer a ele. E nisso, acabou que ele perdeu a perna e ficou por isso mesmo, tipo, só. Boa noite. Boa noite. Um dos erros que a gente pode ver aqui nesse caso é que o trabalhador foi atingido com a peça de instrumento de trabalho do trator no caso, né? E não teve devido socorro. Os amigos dele acabaram socorrendo por falta de equipe médica no local e levaram ele numa carroceria que não tinha limpeza nenhuma, não tinha higiene nenhuma, com a parte da perna dele exposta, poderia pegar qualquer tipo de contaminação. E nós podemos observar também que ele não teve o uso da EPI, nenhum equipamento de proteção individual, como capacete, como no caso a bota, né, que foi 10 centímetros acima, talvez ele usasse a bota de dano longo, teria evitado alguma coisa e ele não estava usando isso. E nenhum técnico tomou as devidas precauções, né, para evitar esse tipo de acidente. E um dos erros também que a gente pode ver também foi que eles não esperaram o atendimento no local. Eles pegaram o rapaz, levaram, encontraram no meio do caminho, no meio da estrada, se encontraram com ambulância. Mas a conclusão que a gente chega é que a biossegurança no meio do trabalho é fundamental, né? Uma coisa imprescindível que em qualquer área, como na área rural, que é aqui, que dificilmente é uma coisa que existe, equipe médica, equipe de TST, essas coisas, mas é uma coisa necessária, como nesse caso aqui. Seria composta pelo médico, pelo enfermeiro, pelo engenheiro de segurança e por nós, né, técnicos de TST, técnicos de segurança do trabalho, para poder fazer a implementação, elaborar algumas coisas básicas que a gente colocou aqui. Se a gente for colocar tudo, vai ser muita coisa, né? Vai ser enorme. Como, por exemplo, a PPRA, o PCMSO. E o fundamental, o principal seria a utilização das EPIs, das EPCs, e fazer isso agrupando com a CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, para poder dar o suporte principal, dar o treinamento e fornecer o equipamento aos trabalhadores, aos funcionários, para que eles possam usar e não venham correr risco de vida para poder ter uma vida saudável, né? É um direito de qualquer trabalhador, seja na área rural, seja no escritório, em qualquer lugar. É isso aí que a gente conclui. E concluindo, que a professora me corrija, ele vai ter um desdobramento físico, biológico permanente, porque a função dele não vai ser mais exercida. Tá certo ou tá errado? Ele teve um acidente físico com um desdobramento neurológico permanente, né? Uma perna, Justamente.
vai ter que ser readaptado em algum Outra momento. função Mudando é permanente, né? Alguém tem alguma pergunta para o grupo? Não? Eu vou fazer os comentários depois de mandar cá, tá? Melhor essa parte. Só quem vai receber comentário na parede é o grupo não apresentado. A parte escrita, não sei se já fosse alguém